Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de tênis. Taylor Fritz avança a final da ATP 500 de Tóquio, confirmando as expectativas. Ele que chegava como um dos grandes favoritos, venceu o Jenson Brooksby por 2 sets a 0. Acho que é 6-3, 6-4 as parciais. E assim, foi uma vitória mais tranquila, né, do que alguns jogos que ele teve no torneio, inclusive nas quartas de final, teve que jogar 3 sets, né, enfrentando o Sebastian Corda, e aí teve o jogo de primeira rodada contra o Gabriel Diallo, e muita gente pergunta, né, tipo, na primeira rodada, tie-break do terceiro set contra o Diallo, na terceira rodada tem que jogar 3 sets contra o Corda, por que o jogo de semifinal ficou tão tranquilo assim? Isso tem muito a ver com o encaixe de jogo do oponente, né? O Sebastian Corda, ele é um tenista que tem mais tênis do que o Brooksby, né? Tipo, tem isso também. E é um cara que tá com um ranking desproporcional à qualidade de jogo que ele tem. O Corda tá, se não me engano, agora em 70 e cacetada do ranking. O Brooksby, que faz um ano maravilhoso de recuperação. A gente tem que lembrar, o Jenson Brooksby, ele ficou 18 meses afastado, né? Por causa dessa questão do doping. Eu não sei se ele tomou alguma substância ilegal ou se ele só faltou em um período de um ano mais de 3 exames, né? Porque isso já é suficiente para te suspender por 18 meses se seu nome não foi Jannik Sinner. Agora, quando a gente vê ali o Brooksby voltando nesse ano, já conseguiu ganhar título, conseguiu todas as oportunidades de convite dele, jogar bem, me chama muita atenção. Se o cara já tá de volta, não só no top 100, mas já tá conseguindo aí chaveamentos diretos aí nesse final de ano para torneios ATP 500. Eu não sei se foi tanto o caso desse torneio de ser foi de chaveamento direto, né? Mas uma baita campanha, semifinal garante muitos pontos. Porém, assim, o Brooksby é um cara que se garante muito na velocidade do jogo dele, né? Ele é um, assim, quando eu digo velocidade, não é de golpe, é do corpo dele. Ele é um cara extremamente rápido, ele tem boa colocação de golpes, mas ele não tem grande letalidade, ele não tem uma velocidade de golpe muito grande. E aí o que acontece, né? Ele tá enfrentando alguém que tem isso, né? O Taylor Fritz é um cara mais agressivo, né? Um cara que tem uma distribuição de jogo muito mais agressiva do que a do Brooksby. E assim, mais peso de bola, mais velocidade, saca melhor. Então assim, para você bater de frente com o Fritz, ou você tem que ter uma colocação de bola maravilhosa, como a gente viu lá o Djokovic, isso machuca bastante o americano, e o Korda tem muito disso, né? Ou você tem que ter, né, tipo assim, uma maneira de tirar a ofensividade dele do jogo, que é o que o Sinner, o Alcaraz tem. De qualquer maneira, assim, se você tem um jogo que, assim, numa quadradura, principalmente, tá falando de quadradura um pouco mais rápida, né? É apenas ali você tentar ganhar o do cara induzindo ele ao erro, né? Se você tem dificuldades de gerar winners pelos seus golpes, é um jogo que fica bem enjoado de enfrentar o Fritz, ainda mais quando ele tá jogando bem, né? E é uma segunda metade de ano do Fritz muito boa, não é à toa que desde junho é o tenista com mais vitórias nível ATP, por mais que, assim, a gente possa até falar que um torneio ou outro, por exemplo, na US Open Series, ele talvez poderia ter ido mais longe, as expectativas eram um pouco mais altas, mas a verdade é que é um tenista que tem feito ali um trabalho bem positivo e agora mais uma final dele na temporada, a terceira, vamos ver o que acontece, mas de qualquer maneira, ele elevou o nível no momento certo, ele conseguiu uma vitória muito importante contra o Korda, consegue uma vitória importante também contra o Brooksby, e aí fica aquela dúvida: será que ele comete o crime de novo, né? Tipo, venceu o Alcaraz na Lever Cup quando ninguém estava esperando. E agora fica aquela pergunta: e no ATP 500, né? Que as pessoas sempre vão colocar a Lever Cup, mas que a gente tem que lembrar, né? No confronto direto tá 3-1 pro Alcaraz, e 2 jogos são da Lever Cup tá 1-1, né? O ano passado o Alcaraz venceu o Fritz na Lever Cup e a Lever Cup junto também, né? E assim, a vitória do Fritz esse ano contra o Alcaraz na Lever Cup foi impressionante, até porque assim, eu acho que o jogo foi sério, eu não vejo ninguém jogando de má vantagem a Lever Cup, todo mundo joga ali com muita intensidade. Eu acho que assim, pode ter muito também do Alcaraz, a questão do desgaste mental que veio lá do US Open, ou realmente um jogo que ele não conseguiu se sentir confortável, né? Mas a Lever Cup é uma quadra não permanente, né? Você monta uma estrutura por baixo e coloca resina da quadradura, né? E assim, essa resina de quadradura colocada sobre uma estrutura, assim, como dizer, temporária,
fica aquele bolsão de ar entre a parte permanente da quadra e a estrutura, né, temporária. E aí o que acontece? Esse bolsão de ar deixa a quadra com kicks assim não muito normais, ela mais lenta. E é um pouco bizarro, né? Porque a quadra lenta tende a ser onde o Alcaraz joga melhor, só que ali ele teve que lidar com o piso de bola do Fritz, né? O Agassi deve ter dado a melhor estratégia do mundo e o Fritz jogou muito bem e sacou muito bem. E a minha dúvida é, ele sustenta o nível de saque? Ele consegue de novo impor o jogo de fundo de quadra como ele fez lá? Porque para mim assim, o Fritz ele tem muita velocidade de golpe, peso de bola, e é uma bola que sobra no forehand, ele machuca muito. A gente viu naquele jogo, né? O Alcaraz parecia que no início da partida ele tirou 2 forehands de contra-ataque da cartola que ele nunca mais conseguiu tirar, né? Se fosse aquilo o jogo todo, era um passeio do Alcaraz, mas a verdade é, aqueles golpes que o Alcaraz fez da corrida, tirando da cartola, aquilo ali não se faz o tempo todo, mesmo pro melhor tenista, né? E aí, o forehand do Alcaraz, na verdade, assim, do Fritz, na maior parte do tempo machucou o Carlos Alcaraz. E a gente viu que o jogo foi para um caminho que ninguém estava imaginando, né? Tipo, o Fritz no fundo de quadra machucando mais, aguentando as trocas, mantendo velocidade, profundidade. A dúvida que não quer calar, ele é capaz de fazer isso mais uma vez? Aí a gente vai ter essa final caso o Alcaraz vença o Ruud, né? E eu acho assim, pela o encaixe de jogo, tende a ser um jogo que o Alcaraz pensa, porque assim, quadradura rápida, não é o terreno que o Ruud normalmente joga melhor, né? Mas há de se ressaltar que o Ruud tá jogando uma barbaridade, né? Tipo, melhor torneio de quadradura do Ruud, talvez, desde o US Open de 2022, né? Quando ele foi finalista de Grand Slam em quadradura, né? Inclusive, em 2022, o Ruud teve também um excelente ATP Finals, né? Tipo, a gente tem que lembrar que o Ruud já teve grandes momentos em quadradura, só que desde 2023 a superfície realmente não tem sido aliada dele. Vamos ver o que acontece nessa partida. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.